Tira a mão daí. Que é isso, menino? Brasil. Olha, mas que porra é essa? Mas olha, você é um cantor de Gente, pelo amor de Deus. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Aê, mais palmas! Paniqueta no ar, meus queridos, diretamente dos estúdios desenhados pelo Romero Brito da Panflix. Que bosta. Mais uma vez, eu, Daniel Zuckerman, o clássico Zuzu, estou aqui para comandar o programa, já que eu sou a Ana Furtado do Emílio Surita. É verdade. Eu sempre substituo ele, né, Morgado? Isso, não é isso? Com maestria. Mas hoje é aniversário do nosso querido vovô. Sim. E pra quem conhece o Emílio, Claro. Delari sabe, né, Alba? Ele não gosta de Odeia. aniversário, ele não gosta que cante parabéns. Mas eu vou pedir pra nossa plateia cantar parabéns e os nossos amigos aqui. Vamos cantar parabéns. Parabéns pra você nesta data querida. Então, happy birthday to you. Happy birthday. Maravilhoso. Happy Quero mandar... birthday. Dilma Rousseff. Happy birthday to you. Emílio, parabéns do fundo do coração. Infelizmente você não está aqui com a gente, mas nós agendamos até um convidado de honra para esse programa, que é o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella. Para celebrar o aniversário do Emílio, que infelizmente não está aqui, eu peço inclusive que a audiência tenha paciência, porque a gente vai tocando o barquinho nessa função. Emílio Surita é o Silvio Santos, eu sou a Maísa, uma aprendiz. Não, Celso Portiolli. Celso Portiolli Celso Portiolli. ou um Gugu animado. Isso, gente. Uma salva de palmas. Eu pedi muitas palmas nos últimos... Uma salva de palmas pro nosso auditório. No último que eu apresentei, uma salva de palmas. O Brau tem que bater palma. Hoje eu não vou pedir tantas palmas. Mas... temos aqui para ter uma aula, a gente tem um professor, certo, professor Costela, é isso? É verdade, sim, um professor, filósofo, churrasqueiro, inclusive fiz um churrasco em casa, mas acabou o carvão e só sei que nada sei. Piada para poucos. Inclusive, hoje a hashtag nossa é programa para poucos. Muito bom. Cortella da aula, né? Sempre um professor aqui, nós temos ele. Morgadão, Oi. eu vou... ter uma questão aqui pra você, que é o seguinte, tá tendo uma onda, Certo. agora é um papo, né, de humoristas que estão sendo desconstruídos. Ah, é? Por eles mesmos. Ah, eu sei Eu o não que sei quer se falar. você viu que Sim. o Porchat, ele apareceu falando sobre isso, um racista em desconstrução, tem toda essa história. LGBT, tem que mandar prender o Porchat, porque cada semana... Com a ele- voz do Porchat, como Não, você tem diz. que mandar prender, porque cada semana eu vou e assumo uma coisa horrível que eu assumidamente sou, então vem me prender, pelo amor de Deus. Você é um gordofóbico em desconstrução? Não, na verdade eu sou um gordo em desconstrução. Eu tô desconstruindo, tá caindo a papada, tá caindo a porra toda aqui. Eu sou um gordo em desconstrução. É isso aí, Zuzu. Gostei, de você que eu não fiz uma escada pra você. Mas Não, tudo agora, bem, tá desculpa, tranquilo. que caiu aqui o retorno. Ah, faz não. parte. Pode Vamos ficar bater um papo com... Nossa, eu sempre quis fazer isso na Jovem Pan. O quê? Nosso querido Vanderlei Nogueira, direto da redação da Jovem Pan. Vamos lá. Vanderlei, é com você, Vanderlei. Não tem? Ele viu que era Não você. tá? Desistiu. É daqui a Não pouco- tem Vanderlei Nogueira? Então eu peço pra alguém aqui dar consertar aqui que eu tô sem retorno. por Ô, favor. Zuckerman, você falou que você sempre quis fazer isso e acabou fazendo. Não que ele vai te retornar, mas você Mas fez. eu passou a bola chamei, pro né? Vanderlei. Com Muito maestria. obrigado. Tá ou não mandou- tá? Cadê o Vanderlei? Falar, vamos agora. Ó, tá lá, vamos agora conversar. Não tem Vanderlei. Não tem. Se você quiser, tem o Eberlei. Pode ser, não? Então, vamos falar com o Eberlei direto da maquiagem, né? Cê maquiar o Brown aqui Você de sabe novo. que não tem problema, porque a gente... Tá bom, agora vamos falar com o Sami. Sim. O Sami, Ah. nosso homem de Harvard. Sim. Ele que, nosso economista, um cara que deixa muito mais acessível, agradável para o grande público. Sim. Seria o rei da economia. Da Ah, Brasil, quase. meu É, uma Ô, Sami, eu loucura. queria falar um assunto com você, que é o teto de gastos. Teto o de governo gastos. pode ou não ultrapassar o teto de gastos? Então, semana passada foi um eu sei assunto aí de todos os veículos de economia, todo mundo muito preocupado, derrubou a bolsa aqui, porque dentro do governo você tem uma ala querendo ultrapassar o teto de gastos. Então você tem lá o pessoal do Braga Neto, o Marinho, que fala assim, olha, a gente não pode parar as obras, precisa gastar mais dinheiro.
Só que aí, o que aconteceu? O mercado... e o Bolsonaro em um momento falou, a gente pode discutir isso. Depois ele voltou atrás, o Paulo Guedes está muito bravo, porque ele não quer fazer isso. E se a gente continuar nessa toada de teto de gastos, né, romper o teto de gastos, a gente pode, inclusive, gerar inflação, perder, subir juros. Fora impeachment, tem lei de responsabilidade fiscal. Mas isso você pode dar um migué, né? Esse ano foi aprovado o estado de calamidade, que você pode não respeitar, e eles querem fazer isso para o ano que vem. Agora, saiu um artigo com mais de 30 economistas assinando, pedindo para o governo não romper o teto de gastos. Então essa é uma notícia. E a outra notícia... Que também foi polêmica hoje, eu não sei se o Brown tá sabendo, depois ele comenta, que aumentaram muito a verba do Ministério da Defesa para o ano que vem. Saiu no Estadão uma reportagem, o Ministério da Defesa vai ter mais dinheiro que o Ministério da Educação pela primeira vez em 10 anos, é isso, Brown? Isso. E aí tá todo mundo, inclusive eu, um pouco assim, né? Porque a gente não é um país que normalmente sofre perigo de guerra, a não ser que o Paraguai queira nos atacar com os seus produtos. Agora, fora isso, não tem muito... Você tá preocupado, Sam? Desculpa a intimidade. A gente é muito íntimo. O cara passa a mão no pescoço. Não é porque agora eu tô mais à vontade, agora eu tô com o retorno. Você tá preocupado com o Paulo Guedes? Você tem as informações? Porque tá uma tretinha lá, não tá? Eu tô preocupado... Se ele resolver... Se ele sai, eu acho que a gente o bagulho estreita. Aí eu acho que o bagulho vai subir mais ainda e ele não tá com muita paciência. Paulo Guedes não é o cara mais... Ele não tem muita paciência, mas né? ele tá tendo com o Bolsonaro, né? Porque ele fala uma coisa, o Bolsonaro fala outra, aí corrige. Espero que eles se acertem aí, mas é uma briga no governo grande. Inclusive, isso justificou a saída dos dois secretários na semana passada. Mas ele estava bem mais aliado com o Bolsonaro, falou que só ia sair lá, não ia sair nem a pau. Agora tem uma outra discussão que pode ser que o Brown vai falar pra gente. Nós temos agora, e agora eu posso chamar com muita categoria, que emoção! Vamos agora para o Central de Jornalismo de Esporte da Rádio Jovem Pan. Vanderlei Nogueira, diretamente da redação. Olha a redação aí da Jovem Pan, Morgado. Olha lá. Sensacional. Uma salva de palmas para Vanderlei Nogueira. Tá obrigado. Nosso chefe, nosso ícone, ídolo do esporte. Tudo bem, Vanderlei? Eu achei. Tudo ótimo. Eu achei legal você falar Sam. Que intimidade. Você pode chamar... Você gostou que eu chamei ele de Sam? Sam que manda o nosso bolão. O bolão. Eu faço esporte, eu faço as estatísticas. E aí o meu chefe é o Vanderlei. O Vanderlei é um clássico, assim, da Jovem Pan, do jornalismo. A gente tem que prestar a nossa homenagem. Eu lembro de vários bordões. Nego, foi uma cacetada. São bordões que estão aqui. A gente fica muito feliz de ter você aqui na Panflix e no programa Pânico. A gente nem merece esse prestígio. Vanderlei, o São Paulo, o que aconteceu com o meu tricolor que tá passando uma vergonha aí? O que é isso? Temos um belo delay. Um belíssimo delay. Eu acho, primeiro é um prazer, você sabe, né? Grande audiência, espetacular. Vocês fazem história, vocês fazem história, eu sei. Fazem história no rádio e na internet, maravilha. Muito bom. O Vanderlei é um cara que não deixa a peteca cair. O São Paulo, Vanderlei, como é que tá? Para todo mundo, só toma pancadas, a coisa não rola. Tá certo. Muito obrigado, tem muito delay, não fala assim, espera. Esse foi o Vanderlei Nogueira com delay, porque a gente tá com um probleminha técnico. É o Vanderlei. Vanderlei, muito obrigado. A gente tá tendo um probleminha aqui, mas a gente não vai deixar a peteca cair, porque nós temos um quadro que é um clássico aqui no programa, que eu mesmo apresento, que é o Coronavírus. Obrigado, Vanderlei. Depois talvez ele volte aqui. Como é tradicional aqui, eu vou chamar, né? Mas agora eu vou deixar esse quadro melhor, Morgado. Por quê? Porque eu posso colocar imitações pro quadro, pra chamar os vídeos.
Isso é bom. Você sabe que o Sami, pra mim, é um sucesso. Eu amo. Por quê? Por quê? A imitação. Eu não o Sam posso. imitando eu acho muito bom. Você quer de Silvio? Chama Não, de Faustão. Faustão. Esse é fera, meu. Daniel Zuckerman. É. Às 7h37, Morgan. Mas até o reloginho. Tem o relógio. Professor Olavo de Carvalho, pode chamar o primeiro vídeo do Coronavírus. Vai lá. Porra, Zucker, você tá de sacanagem comigo, porra? Chamar alguém que tá na China, porra. Eu sei que você faz parte dos globalistas, você gosta muito dessa turma aí e tal. Só que tudo bem, eu vou chamar pra te dar essa força aqui, da Sarina, né, que tá direto de Shanghai, como diria o governador de São Paulo, né, que ele é erudito, um vocabulário incrível, né, de Shanghai. Então, Sarina, joga aí o seu vídeo e, ó, pede licença pro governo pra você passar isso aqui, hein, porra. Roda o vídeo aí. Olá, galera do Pânico, olá, Emílio. Meu nome é Sarina, eu moro aqui em Xangai há 6 anos com a minha família. Estou agora num restaurante aqui dentro de um shopping. Todos os funcionários estão de máscara, claro, pra comer não dá pra ficar de máscara, né? Mas tá tudo funcionando, as lojas todas em horários comerciais, tudo normal. Meus filhos mesmos de férias têm que estar reportando pra escola diariamente se tem algum sintoma, se estão de febre, se tem gente saindo da cidade, da família, e como daqui a pouco vai começar aulas de novo, pedem para não sair de Xangai por pelo menos 15 dias, né, que é o tempo da quarentena. Cinemas também reabriram há mais ou menos 3 semanas e também pedem para usar máscara, higienização, tirar medida e pulando uma cadeira. Dentro do cinema também de máscara. Então é isso, gente, não adianta ter pressa, tudo com calma, que uma hora volta, mas precisa ser com muita cautela e continua usando máscara, tá bom, galera? Um beijo a todos. Muito bem, muito bem. Agora eu queria que o nosso querido Geraldo Luiz chamasse o vídeo, até com trilha, se o Reginaldo quiser colocar. Vai lá. Vamos ver o drama. Minha Limeira. O drama de Suelen, em Portugal. Plena pandemia. Depois do intervalo. Balança Portugal, balança. Oi, galera do Pânico, me chamo Suelen, sou carioca. Estou aqui na Universidade de Coimbra, onde eu estou terminando meu mestrado. E sobre a pandemia em Portugal, tenho que dizer que os números foram bem baixos, mas as medidas do governo foram um pouco desencontradas no início. A Direção-Geral de Saúde não passava muitas seguranças nas medidas a tomar, nas regras a seguir. De qualquer forma, o governo veio com o benefício econômico do layoff, que o Sami pode explicar aí para vocês, caso ele saiba. Se não souber, no próximo vídeo eu volto explicando. E, assim, as medidas aqui são bem mais tranquilas que no Brasil. A gente só precisa usar máscara em locais fechados, comércios, na rua não é preciso. Algumas atividades presenciais foram reduzidas, mas de uma maneira geral, acho que o impacto econômico vai ser bem maior do que o impacto da pandemia em si. Bem, é isso. Acho que essa pandemia pode ser bem mais tranquila se a gente seguir um lema: sorriso no rosto e Jesus no coração. Jesus no coração, Suelen. Gostei da Suelen. Você gostou, né? Eu gostei. Serena, né? Trouxe o jornalismo, Ela você até falou de pediu, economia, né? layoff é a suspensão do contrato de trabalho. Você fala assim, ó, durante esse mês, ou você pode... Não precisa vir, também não recebe. É uma suspensão. Seria maravilhoso. A Mas... moça bonita não paga, mas também não leva. Pra fechar, temos também Lucas, diretamente da Alemanha. Como é que tá aí, Lucas, na Alemanha? Vai lá. Aí, galera da Pânico na rádio, da Panflix. Aqui é Lucas Mick falando da Alemanha, do Zugspitze, do pico mais alto da Alemanha. É ali onde aquela galera tá. Tudo normal, vida normal, a galera tomando uma cerveja aqui, ó. Quando tá em área aberta, ninguém tá usando máscara. Se for lá pra dentro, a gente põe a máscara. Daqui a pouco eu vou tomar uma cerveja, com um sorriso no rosto e o toba na mão. O cara é igual o Flávio Bolsonaro. Ele é igual o Flávio Bolsonaro. Parece meu menino aí, pô. Tava comprando chocolate. Fugiu pra Portugal porque sabe que aqui vai ter problema, né? Ele tá comprando chocolate lá, porra, pra vender aqui rapidinho. Muito bem, esses foram os coronavídeos, você já sabe, você pode mandar o coronavídeo aqui para o @programa Pânico ou a hashtag que o Delari seleciona, que é coronavídeo. Mas agora, para a peteca não cair e que nunca me decepciona, vamos agora pro nosso grande jornalista, ele que para mim é acima de William Bonner. Com vocês, Vitor Brau, o homem que apresenta esse jornalismo elegante. Tudo bem, Brau? Que isso, valeu, Zuzu. Tudo bem. Tudo bem? Hoje... Tá tudo bem ou tá mais ou menos, né? Não dá pra chegar chegando porque... Você sentiu o clima que não tá tudo bem?
Vamos falar a um verdade. pouco A gente tem que pesado. falar a verdade, Aqui né, quando chega, Samir? um Você pouco tem que pesado. ser sincero. Tá um clima que não está tudo bem. Aonde? Né? Bem, não tá. Aqui, na emissora, Na no mundo. emissora. Ainda mais que Né? vai ter aquele negócio Então, hoje. Vai ter mesmo? Vixe. Daí já veio o Vanderlei já com... Você viu? O O Vanderlei. Vanderlei, que é um Daí pô. já... Delari. Delari. Sem Delari. sem mapa. Chama o Vanderlei, o cara nem retorna. Delari. Mas vamos pro jornalismo aí. O que você tem aí pra Então, gente? e o que tá pegando, Zuckerman, é aquela história do Espírito Santo, do aborto da menina de 10 anos. É uma Putz. história muito triste. Isso foi o absurdo. assunto durante o final de semana, todo mundo discutindo essa questão, e agora pela manhã chegou a informação que foi concluído lá no hospital de Recife, onde ela está internada, o procedimento da interrupção da gravidez. Foi concluído, então, o aborto nessa menina de 10 anos. A história toda é a seguinte: ela é uma menina de 10 anos que mora em São Mateus, uma cidade do interior do Espírito Santo. E aí há relatos de que ela, há 4 anos, já era estuprada pelo tio dela, desde os 6 anos até agora os 10 anos. E ela acabou engravidando do tio. Essa gravidez demorou a ser percebida, porque, claro, não se imagina, né, que uma criança esteja grávida. Ela começou a passar mal. E aí, quando foi procurar o atendimento médico, se descobriu a gravidez já num estágio avançado. Ela já está grávida de 22 semanas, mais de 5 meses de gravidez. E aí foi levada até um hospital em Vitória. Pela lei brasileira, o aborto é autorizado nesse caso. O aborto é autorizado só em alguns casos, em casos de anencefalia, que é quando o bebê nasce sem cérebro, com uma deficiência grave no cérebro, e também no caso de aborto é autorizado. Então, mesmo assim, a justiça foi acionada, porque apesar disso ser previsto em lei, é preciso que a justiça autorize. A justiça autorizou, então, e aí decidiu-se fazer esse procedimento. Só que lá no hospital de Vitória, no Espírito Santo, onde ela estava internada, a equipe médica não quis fazer o aborto, por causa justamente da idade gestacional, por causa da idade do bebê. Já são 22 meses, e os médicos entenderam que não seria seguro o aborto nesse momento. Então ela foi levada para um outro hospital, no Recife, e lá sim foi feito o aborto, uma cirurgia bastante delicada, introduzido um medicamento, depois o feto é retirado do corpo da menina, e isso tudo foi feito desde ontem à tarde, e finalmente agora pela manhã foi concluído o procedimento. E o que chama muita atenção é que virou uma questão também política. Sim, acabou polarizado. Não, é engraçado na rede que social, né, o Samir? número o nome do agressor ninguém sabe. Agora o nome da menina que sofreu violência desde os 6 anos e o hospital sabe. E ficou, é lamentável. A gente vê uma menina que sofreu um dos crimes mais hediondos, né? Um dos crimes mais graves, e todo mundo politizando, né? Os prós e os contras, e parecem usar isso aí de palanque. Difícil dar uma notícia dessa. Não, Eu nem vou te colocar nessa situação, porque temos Constantino no próximo bloco. Ele falar disso? vai falar. Ele falou hoje no Jornal da Manhã, falou um pouco no Twitter. Mas, porque que coisa horrorosa. É horrível. E o que aconteceu para incendiar o ambiente foi que a Sarah Winter, a ativista, que é líder lá do Grupo 300 do Brasil, que já foi integrante do FEME, inclusive. Foi hoje presa ela também, né? Com aquela história, naquela manifestação, segurando Isso, a tocha. quando soltou fogos contra o Supremo Tribunal Federal. Ela tem uma atuação política muito intensa, e aí ela apareceu nessa história porque ela convocou pessoas para irem até esse hospital no Espírito Santo para fazer um cordão humano, cordão pró-vida, para impedir o aborto. Vai dormir. E, além disso, ela divulgou nas redes sociais dela o nome da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, o que também é uma irregularidade, viola o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto que a gente aqui está noticiando o caso, falando sempre a menina, a garota. A gente não pode falar o nome dela. Por ser uma menor de idade, jornalisticamente, a gente não pode citar o nome de um menor de idade sem autorização, sem consentimento. E ela divulgou o nome da menina nas redes sociais dela, e divulgou também o nome do médico que faria o aborto, dizendo que ele é um abortista, que ele é um assassino, que é um médico cruel. E aí, até por isso, também decidiu-se levar a cirurgia para um outro hospital, que seria feito no Espírito Santo, em Vitória. E aí ela foi levada para Recife. Agora foi concluída a operação, ao que tudo indica, pelas primeiras informações, a menina está bem, recebe alta daqui a 2 dias, na quarta-feira. Ela não terá o filho, então. Aparentemente a história foi resolvida, foi seguida a decisão da justiça, mas fica agora o questionamento. Em primeiro lugar, em relação a Sarah, se ela vai sofrer algum tipo de consequência legal, porque, como eu disse, é uma violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, então possivelmente ela será processada. As redes sociais e as plataformas onde ela fez essa divulgação, o Twitter, o Google, o Facebook, já foram intimados pela justiça para tirar do ar as informações que ela publicou. E também resta a pergunta sobre o tio, né? O estuprador, o homem que molestou essa menina de 10 anos. Ele está foragido,
foragido. Ele fugiu. Foragido. Ele, na verdade, nem é tio de sangue dela. Ele é o companheiro da tia dela. A tia é aparente sanguínea. E aí esse homem se relacionava com a tia. E ele, depois que foi revelado o crime, que na verdade não foi um crime pontual, né? A menina contou que já era abusada por ele há 4 anos. Ô, Brown, 6 anos. Posso falar? Essa história a gente vai abordar de novo aqui, né? Com o Constantino. É uma história horrorosa, perde o clima. Mas eu queria até mudar um pouco para depois voltar para você. Nós temos o Delari aqui. E eu vou explicar os bastidores. Por que o Emílio fica tão bravo? O Delari! Delari é esforçado? Pô. Às vezes ele vai pra balada e chega com ressaca. É o pôquer, é o pôquer. Mas ele traz atrações. Sim. Tem como filmar o Delari? O que ele tá segurando? O cartaz que ele tá segurando? Por favor. Vanderlei. E eu vou de novo no Vanderlei. Delari, sem delay. Vanderlei. Alô, Vanderlei, como é que tá o São Paulo? Que tristeza, meu amigo. Tristeza, meu amigo. Abração pra você. Agora, Tony, tem uma companhia que você tá vendo aqui. O grande Vampeta acabou de chegar pro programa do Esporte em Discussão. O Vampeta tá aqui. Eu vou falar do São Paulo e você pode encaixar uma pergunta. Já vou passar para ele daqui a pouco para falar do Corinthians rapidinho para você. O São Paulo, a coisa não tá rodando. O professor Fernando Diniz tá pressionadíssimo. O São Paulo não embala. E a torcida do São Paulo ontem à noite foi receber o São Paulo voltando do Rio de Janeiro, arranjou uma confusão lá no aeroporto, pegou no pé do Fernando Diniz, do Raí, do elenco. Foi um salseiro no aeroporto ontem à noite. Claramente o torcedor do São Paulo está descontente com o São Paulo. E o Corinthians também, a coisa não rola. É uma dificuldade, sofre para fazer um golzinho. Né, Vamp? Isso não é conta para todo mundo, para o Daniel, para todo mundo do Pânico. Salve, Vampeta, bem-vindo. Corinthians está pior que o São Paulo, amigão. Conta do Corinthians aí, Vampeta. Poderia até ter tomado café que nem o Marcos tomou na Libertadores, né? Poderia ter um problema sério no ataque, principalmente na beirada do campo, jogadores lentos. Né? Só fica o jogo sofrendo lá na frente. E vai ser duro. A casa de aposta, a briga tá para ver quem cai primeiro, Thiago Nunes ou Diniz. Olha, para ficar, que eu sei que você está sempre correndo aí, tem muito assunto bacana. O Palmeiras também está pressionado, o professor Luxemburgo está com a batata assando, o nego pegando o pé dele. E o único time de São Paulo que conseguiu uma vitória foi o Santos do Santos, meu amor. É isso aí, é isso aí. Eu quero agradecer aqui o Vanderlei e o Vampeta. Eu queria só fazer mais uma pergunta para o Vampeta, que jogador e comentarista, influencia ou não ter torcida no estádio? Eu queria saber se os jogadores jogam mais leve assim. Por exemplo, Neymar, xingavam, criticavam muito ele. Agora que não tem torcida, o cara consegue ter mais malemolência? Malemolência foi legal. Sem torcida, o jogador fica mais leve, tem mais malemolência, não tem pressão. O que você pensa sobre isso, Vamp? Daniel, sem torcida só é bom para jogador ruim. Não consigo ser cobrado. Tá certo, as feras do nosso jornalismo esportivo, Vanderlei Nogueira e o nosso querido Vampeta. Temos que combinar um churrasco aqui na emissora, todos de máscara, obviamente. E Vanderlei, não sei se você recorda, é uma loucura da minha cabeça, mas eu ainda quero fazer um quadro com você, que é o Vanderlei na esteira. E aí eu vou te chamar para você colocar o Vampeta também para dar informações malhando. Ainda faremos isso, é um sonho, Vanderlei. Extraordinário. Abração, grande programa. Um beijo, os craques da Rádio Jovem Pan aqui. Voltamos para Vitor Brown, que eu quero saber como é que está o Covid. A pandemia aumentou, voltou? Então, o Zuzu tá caindo, né? Os casos estão caindo. As mortes têm uma queda no Brasil, mas ainda é uma queda muito pequena. Hoje o número do consórcio lá que monitora a situação aponta uma queda de 3% nas mortes em relação a 2 semanas atrás, mas ainda é um patamar muito alto. São, em média, 963 mortes por dia. A gente acaba falando muito da política, acaba se desviando e esquece que a pandemia está acontecendo e está ainda, né? O coronavírus ainda está circulando. Houve uma queda aqui em São Paulo, principalmente, no Rio de Janeiro, em outras cidades. Há uma pequena melhora, mas a pandemia ainda está acontecendo, por mais que haja menos casos, as pessoas ainda são infectadas, tem casos novos surgindo, pessoas que a gente conhece sendo contaminadas, pessoas ficando doentes, então, por isso a gente precisa continuar tomando cuidado, né? Usando máscara, usando álcool gel, se possível, mantendo o distanciamento social e, segundo os números, então, há essa queda agora de 3%, é uma queda na comparação com 2 semanas atrás, porque é assim que é feita a comparação, levando em conta a semana inteira, porque aí você desconsidera os dias de casos
de mais casos e menos casos. Por exemplo, terça-feira é um dia da semana que tem muitos casos, porque vem os dados represados do final de semana. Já o sábado e o domingo são dias que tem números mais baixos. Então, pegando a média de 7 dias passados com a média de 14 dias atrás, você tem uma queda de 3% no Brasil. Tem estados onde ainda há alta dos casos, onde a situação ainda está piorando, mas em vários outros já há uma pequena melhora. Aqui em São Paulo, por exemplo, o índice de ocupação das UTIs está no nível mais baixo desde que começou o processo de flexibilização. A média do estado hoje de ocupação das UTIs é de 57,8%. Então, aquele risco de colapso da rede de saúde, de que faltassem vagas nos hospitais, nesse momento, por enquanto, aqui em São Paulo, caso não haja uma piora muito expressiva, está praticamente descartado. Os hospitais de campanha, em sua maioria, já foram fechados, estão sendo desativados. Então, aquilo que mais se temia, porque a quarentena foi feita para isso, para evitar a superlotação dos hospitais. Então, aquilo que mais se temia, por enquanto, não aconteceu. E isso aqui foi em São contornado. Paulo, eles fazem o seguinte, eles têm o número de leitos, né? Porque eles não dão o número de leitos exato, eles falam ocupação e internatos. Sim. Aí você faz uma regra de 3, você acha o número de leitos. Só que quando começa a ter poucos internados, o que eles fazem? Eles somem com os números de leito para a taxa ficar maior. Aí você pergunta para eles, ninguém responde. Aí eles falam, não, é porque esses leitos são conversíveis. Agora, você tem que calcular sobre todos os leitos possíveis, né? Porque senão, num caso de estresse, você teria todos. Então, é aquela velha história de baderninha. Sim. Que o povo E até hoje Mas a gente tá fazendo... Tô esperando as Até informações do... Até hoje. Até hoje. Quais? Não, Dória. todas Ninguém que mandou. pediram Dória vem aqui. aqui, hein? Desde Dória março. amanhã. Dória! Minha mãe é petista, meu pai é britista. O pessoal tá pedindo Danny Crazy Danny aqui. Crazy, muito Totally animado. Crazy. Deixa eu falar uma coisa. Eu tava falando com o Dr. Jean Gorenstein e ele falou que Secretário agora. Secretário do Saúde de Dória. São Paulo. E ele falou que um dos grandes problemas também é a obesidade. A gente já sabe disso. Gilberto Barros, você... Gilberto Berros. Eu quero saber se você está respeitando a quarentena ou você... Não me diga não! Covidão, Brasil! Usando máscara, álcool em gel e álcool na Carol! Álcool! Bom, daqui a pouco a gente tá de volta aqui. Você tá parecendo que o você quer? Faustão. O que você quer? Tem mais informações. E o Faustão, Mais tá parecendo o Faustão, hein, Vizu? Vai lá. Só para fechar, o Queiroz vai continuar em prisão domiciliar. Foi uma Aí, decisão de sexta-feira do Gilmar Mendes. Porque a história é a seguinte, né? O Queiroz estava em casa cumprindo prisão domiciliar. Sim. Aí na quinta veio uma ordem do STJ para que ele voltasse para prisão. Mas aí o Gilmar Mendes apareceu na sexta-feira, concedeu um habeas corpus ao Queiroz. Então sempre. o Queiroz e a esposa ficam em casa. Por enquanto, em prisão domiciliar, não vão voltar para cadeia. Gilmar Mendes salvou a pátria dos dois. Olha, eu nunca vi uma coisa dessa. Não, Fala. Eu nunca Fala, vi Borghetti. o Gilmarzinho, ele tem um carinho com as pessoas, né? Dedinho de Olha, habeas. eu tô até com vontade de cometer algum crime, ser julgado por ele, porque aí eu vou ficar em casa com os frios, com a tábua de frios que eles gostam bastante, com aquela lagosta carnuda, né? Mas aí o Gilmar Mendes sempre, né? Sempre solta, né? As pessoas, eu acho que ele tem prazer nisso. Parabéns, seu Gilmar, o povo brasileiro lhe adora. Mais conhecido como velho peidorreiro. Solta quando não deve. Humorismo. Humorismo de hoje. Tá muito animado, ó. Então vamos aqui para um break rapidinho. No próximo bloco nós teremos o nosso querido Constantino analisando tudo que você falou aqui, essa notícia bem triste, e o filósofo Mário Sérgio Cortella. Verdade. Aguardem, daqui a pouco estamos de volta. Aguardem. Aí. Não dá pra terminar o bloco de outro jeito, né?